Boa noite para todos que estão ao vivo conosco, sejam bem-vindos a esse novo projeto do meu curso educacional, ajudando você a arrasar nas próximas provas. Meu nome é Daniel Lamounier, eu coordeno a área de concursos públicos para tribunais e MP aqui no meu curso, e agora, segunda-feira, é dia de treino de questões de diferentes bancas, diferentes concursos públicos. Mas quarta-feira é dia de treinar questões de procuradorias. O professor Marcos Oliveira coordena o nosso eixo de procuradorias e também vai te mostrar como que cai em prova. E depois, sexta-feira, é dia de ENAM. A ENAM é FGV, não tem diferentes bancas, e aí você vai estudar para aquilo que você tem maior vocação, o seu desejo, aquilo que está no seu projeto de preparação agora para o ano de 2026. Daniel, por que é importante o treino de questões? Você já passou por uma situação em que você estudou, você leu a legislação seca, assistiu videoaulas, acompanhou com conteúdo, complementar, com material, com seu PDF, com seu livro de doutrina, mas ao fazer uma questão, sentiu dificuldade? Falou, cara, aprendi, eu sei esse conteúdo, mas não estou conseguindo resolver essa questão. Quantas vezes a gente não passa por isso? Quantas vezes a gente não erra a questão que parece por besteira? A gente caiu numa armadilha, porque sabia o conteúdo. Provas ainda mais como descrevente, TJ São Paulo, e essas com enunciados mais diretos são perigosíssimas, porque tem casca de banana no meio do caminho. Fazer questão tem técnica? Tem. Tem técnica de marcação, tem técnica para observar as partículas redutoras, de analisar caso concreto, destrinchar o enunciado de um caso concreto, e tudo isso a gente vai preparar a partir de agora. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui mesmo no nosso canal do YouTube, aqui embaixo desse vídeo, mas se quiser falar comigo diretamente, pode ir no meu Instagram, deixa eu colocar aqui para vocês, lá no @danlamounier, Dan de Daniel, Lamounier é meu sobrenome, pode ir lá mandar mensagem. Nós estamos sempre compartilhando com vocês conteúdo envolvendo nova legislação, jurisprudência, tudo que está saindo de concursos públicos no cenário nacional, tanto no meu perfil, professor Marcos Oliveira, e também do meu curso concurso, para poder te ajudar nessa caminhada. Temos a nossa comunidade no WhatsApp, depois eu compartilho com vocês o link para entrar para lá, onde bate um papo sobre isso, mas é muito bom ver você que faz parte já da nossa comunidade e você que está chegando. Aproveita, compartilha esse vídeo com os amigos, curte, também se você gostar dessa resolução de questões, é hora de, sabe aquela questão extra? Aquela questão que te tira, às vezes, da posição 200 e te leva para 40, ou que te tira ali da posição 100 e coloca na posição 20. Isso faz diferença. Quem é concurseiro sabe como cada questão faz diferença na pontuação final. Ainda mais quando a gente está falando entre sair da primeira fase e ir para a segunda fase, onde geralmente a gente tem aqui um limite de candidatos que vão para a segunda fase. Então, chega de conversa, porque agora é hora de treino. Vou começar esquentando seus motores. Hoje, só direitos fundamentais. Direitos coletivos, sociais, nacionalidade, direitos políticos. Título 2 da Constituição Federal, um dos títulos mais cobrados em concursos públicos. Então, vem cá. Agora sim, questão de 2025, prova escrevente TJ São Paulo, a prova aqui da capital, é do último concurso. Joaquim, já vi, é questão de nacionalidade. Nacionalidade é o único dos assuntos que as bancas não costumam mudar muito quando é de múltipla escolha. Então, tanto VUNESP, quanto FGV, quanto FCC, em nacionalidade, as questões são parecidas. Por quê? Tem um danado de um enunciado com um caso-problema cheio de personagem que vai discutir se é nato ou naturalizado, se tem distinção de tratamento entre esse nato e esse naturalizado, e também perda de nacionalidade. A perda cai menos, mas saber quem é nato e naturalizado e que cargo pode ocupar, por exemplo, isso sempre aparece em prova. Então, olha lá comigo. Como é um enunciado com caso concreto, eu tenho que fazer marcação. Joaquim é sujeito? Circule. Se é sujeito, circule. Ele é integrante da carreira diplomática portuguesa. Tá bom? Prestando serviço em Angola. Angola.
Tá bom? Ele foi casado em primeiras núpcias com a atriz portuguesa Catarina. Então, ele foi casado com uma atriz portuguesa, a Catarina, circulando outro sujeito. Tendo nascido a filha Josefina. Então, eles tiveram Josefina. Ele português, ela portuguesa, morando na Angola, nasceu Josefina. Tá. Então, por enquanto, deixa eu colocar aqui embaixo. Eu tenho Joaquim. Joaquim é português. Então, ele é estrangeiro para a nossa Constituição. Depois eu tenho Catarina. Catarina, ela é portuguesa. Então, também é estrangeira. Josefina. Não sei o que ela é, olhando a nossa Constituição. Eu, Daniel, como morei em Portugal, eu fiz meu mestrado na Universidade de Coimbra, então eu posso te falar, né, conhecendo a Constituição portuguesa e também a Constituição angolana, que Josefina, ela é tanto portuguesa, como pode ser discutida também ela ser angolana, mas portuguesa sem dúvida nenhuma, mas não é brasileira. Então, para a nossa questão, Josefina é estrangeira, oriunda de um país que fale a língua portuguesa. Tá? Fala em português, Angola fala a língua portuguesa. Ok. Ou, né, no caso, Portugal, também, por óbvio, né, a língua portuguesa. Tá. Voltando para o enunciado. Posteriormente, Joaquim se separou da Catarina e se casou agora com Rúbia, tenista brasileira naturalizada. Então, ela é brasileira naturalizada. Então, vou marcar aqui embaixo. Agora, Rúbia, ela é brasileira naturalizada. Ok. E com a Rúbia, ele teve uma outra filha. Agora a filha é Sandra. Tá bom? Então, Sandra. O que é Sandra? Bom, para mim não importa muito o que diz a legislação de Portugal, o que importa para mim é a brasileira. Então, pela nossa Constituição, a Sandra, sendo filha de um português com uma brasileira nascida no exterior, é o quê? Pela nossa legislação, ela é brasileira. E não é qualquer brasileira, ela é brasileira nata. A nossa Constituição coloca dois tipos de brasileiros. O nato, original de fábrica, e o naturalizado, aquele que era estrangeiro e pediu para virar brasileiro. Eu até brinco em sala de aula falando que esse naturalizado é o brasileiro da Shopee. Então ele é meio falsificado, certo? Agora, quem é nato? Nato, ou eu vou usar o critério do solo ou o critério do sangue. Como assim, Daniel? Nasceu no Brasil, brasileiro é, como regra, tá? Nasceu no Brasil, brasileiro é. Não me importa quem é pai e quem é mãe. Só um cuidado, tem uma exceção. Quando ambos os pais forem estrangeiros, que estão no Brasil a serviço do país deles. Eles trabalham no consulado do país deles aqui no Brasil. Aí, por causa do direito internacional público, se respeita, tá bom? E diz, não, o filho não vai ser brasileiro, é do outro país. Tranquilo, é a única exceção que nós temos. E temos também o critério do sangue, que é filho de brasileiro. Se é filho de brasileiro, nasceu no exterior, brasileiro é. Só que tem que fazer o registro no consulado. Ah, não registrou no consulado? Então a Constituição diz o seguinte: vai ter que atingir a maioridade, morar no Brasil e pedir o documento de brasileiro nato. Não é que não é brasileiro, é só para pedir o documento. Certo? Então são as duas formas que nós temos entre natos e naturalizados. O que muito candidato escorregou nessa questão na hora da prova? Porque disse que Rúbia era brasileira naturalizada. Eu, cara, se é brasileira naturalizada, então o filho é brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado é aquele que pede para ser. O brasileiro nato não pede. E a Constituição fala, filho de brasileiro. Nenhuma hora a Constituição fala, é filho de nato ou naturalizado. Filho de brasileiro. E a Rúbia, ela é brasileira. Então a Sandra é brasileira nata. Feita essa distinção, já sei então que a Josefina é estrangeira e já sei que Sandra é brasileira nata. Agora vamos para as alternativas. Então, tendo interesse, né, agora o Joaquim, tendo interesse que as filhas sigam carreira diplomática, olha a vontade dele.
que elas sigam carreira diplomática, mas pela República Federativa do Brasil. Será que dá ou não dá? Vamos lá. Josefina pode se tornar brasileira naturalizada? Pode? Pode. Opa, deixa eu botar aqui. Pode. Se comprovar idoneidade moral e vier a residir por 1 ano na República Federativa do Brasil. Exatamente. O que a Constituição Federal diz? Como que é o processo de naturalização? Se eu tenho um estrangeiro que é oriundo de um país que fale a língua portuguesa, e aqui ou era angolano ou era portuguesa, não tem para onde escapar, os dois países falam português, então só precisa morar no Brasil por 1 ano e ser gente boa, ou seja, ter idoneidade moral. Aí pode pedir, vai virar brasileira naturalizada. Até que tudo bem. Só que o meu problema é o final, sendo permitida seguir a carreira diplomática brasileira. Cuidado. Essa é uma das distinções que nós temos entre nato e naturalizado. Uma questão de soberania. Você sabia que o cargo de chefe de Estado só pode ser para brasileiro nato? E toda a linha de substituição, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, o presidente do STF, e não só ele, todos os ministros do STF devem ser brasileiros natos, porque eles dão a palavra final sobre o que é a Constituição e isso mexe com a nossa soberania. Depois disso, também a parte da defesa. Imagine que um país declare guerra ao Brasil. Eu tenho que saber se aquele que está ali cuidando do planejamento, né, dando as ordens, ou seja, os oficiais das Forças Armadas, se eles querem proteger o Brasil ou outro país. Então, para ser oficial das Forças Armadas, só brasileiro nato. E qual é o ministério que ficam as Forças Armadas? É o Ministério da Defesa. Então, o ministro da Defesa também tem que ser brasileiro nato. E, por fim, carreira diplomática. Porque a carreira diplomática é ela que vai preparar os acordos internacionais, os tratados que o Brasil vai assinar. Se eu coloco um diplomata, mas eu tenho uma dúvida se ele vai realmente defender o Brasil ou defender o outro país que está na mesma mesa de negociação, cara, fiquei na dúvida, está mexendo com a minha soberania. Então, também não. Para ser membro da carreira diplomática brasileira, obrigatoriamente tem que ser brasileiro nato. Então, nesse caso, Josefina, cara, esquece. Josefina, no máximo, vai ser brasileira naturalizada. Ela não pode ser diplomata brasileira. Vamos lá. Aí, o final. Sendo permitida seguir a carreira diplomática brasileira? Não. Eu estou falando com vocês do artigo 12 da Constituição. Josefina e Sandra não podem ser consideradas brasileiras natas. Aqui tem um E. Um E. Cuidado com o E. Porque está dizendo que as duas não podem ser. Não, Josefina não é, mas a Sandra é. Então, errado. Mas veja que o final diz, né? Como elas não podem ser natas, então elas não podem seguir carreira diplomática. Então, é uma dica para você. Opa, então se é naturalizado, não poderia, tá? Só uma dica. C. Caso Sandra tenha registrado na repartição competente brasileira em Angola, tem sido registrada lá, seu nascimento, será considerada brasileira naturalizada? Não. Naturalizada tem que pedir, ela pediu alguma coisa? Nada, errado. D. Sandra poderá seguir a carreira diplomática brasileira. Sandra pode? Pode, porque ela é nata. Se vier a residir no Brasil e optar em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nossa nacionalidade. Isso aqui é exigido se ela não tivesse feito o registro no consulado brasileiro na Angola, os pais não tivessem registrado ela lá. Tá? Aí eu tenho essa saída. O enunciado não falou nada disso, mas tudo bem, tá certo. E Josefina e Sandra, olha de novo, partícula de soma, o que torna mais difícil estar certa a alternativa. Podem seguir carreira diplomática brasileira se adquirirem a nacionalidade brasileira e houver reciprocidade em favor. Não, tá errado, não é? A Sandra pode, mas Josefina não pode. Assim, a alternativa correta, a alternativa D de dado. Tudo bem? Então, uma questão envolvendo nacionalidade é o mesmo estilo, tá? Todas as bancas cobrando nacionalidade, mas tem que fazer aquele mapinha que eu fiz com vocês, destrinchar. Senão você pode errar por besteira uma questão como essa. Nacionalidade é um dos temas mais gostosos de estudar.
tá? Mas olha só como é que é cobrado. É diferente, é historinha, tem um monte de personagem. Ok, vamos para a próxima questão. Em 2025, também escrevente TJ São Paulo, capital, VUNESP, a banca. Aí veio com uma questão da velha VUNESP. Não tem caso concreto, enunciado direto, a respeito das ações constitucionais, assinale a alternativa correta. E aqui um detalhe. Você sabia que essa questão, esse formato de questão, tá? Ele é mais perigoso do que aquele com texto grande, de um caso concreto, um caso prático? Sim. Porque no caso prático, eu tenho uma história e todas as alternativas vão fazer referência àquela história. E aí acaba que uma alternativa anula a outra, fica mais fácil de achar a alternativa correta. Você gasta mais tempo em leitura, mas a resposta é mais fácil de ser encontrada. Quando eu tenho um enunciado direto como esse, aí muda tudo. Porque cada alternativa pode ser de um conteúdo diferente. E aqui vai ser assim. A gente fala que é ações constitucionais, mas aí cada alternativa pode falar de uma ação diferente. O que exige de você conhecer, então, todas essas ações constitucionais que cuidam dos remédios. Vamos ao quadro. O autor da ação popular. Vamos lembrar um pouquinho. O que é a ação popular? A ação popular é uma ação altruísta. É uma ação que quer proteger a coletividade. Essa ação visa proteger o patrimônio público, o patrimônio cultural e o meio ambiente. É o artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Então o autor não quer proteger o direito dele, quer proteger a coletividade. E esse autor necessariamente é uma pessoa física que está no pleno gozo dos seus direitos políticos. Então ele vai exercer a cidadania. Como ele quer proteger a coletividade, essa ação não poderia exigir custas, pagamento de custas dele. A ação tem custas, mas o autor, agindo de boa fé, ele está isento do pagamento de custas. Mas se ele tentou manipular a ação popular, sabia que os réus não tinham feito nada de errado, mas pautou essa ação só para criar algum constrangimento, plantar notícia na imprensa, agiu de má fé, aí ele vai ser condenado a pagar o décuplo das custas. Voltando. O autor da ação popular, inexistindo situação de comprovada má-fé, bem como os impetrantes de habeas data, não estão sujeitos ao pagamento de custas processuais. Certo ou errado? Certíssimo. Ação popular, isenção de custas. Falou habeas, não importa qual seja. Ou habeas data, ou habeas corpus, essas ações são gratuitas. Não tem nenhuma taxa, não tem nenhuma custa para habeas. Habeas corpus, liberdade de locomoção. Habeas data é a liberdade para acessar, retificar ou anotar informação sobre o impetrante, sobre o autor daquela ação, certo? Então, habeas também de graça. Isso está lá no artigo 5º também, no seu final, apontando a gratuidade. B. Mandado de segurança coletivo pode ser proposto por entidade sindical ou partido político com representação na Assembleia Legislativa. Vamos lá. Como está o seu conhecimento sobre mandado de segurança? Está firme? Quando a gente fala mandado de segurança, é porque o que nós queremos? Proteger o direito do próprio impetrante, o direito dele. Mas é um direito com liquidez e certeza, do tipo, não preciso de dilação probatória ao longo da ação. As provas são pré-constituídas, não existe perícia, não existe testemunha na ação mandado de segurança, tá? Ok. Mas eu quero proteger esse direito de uma lesão ou mesmo de uma ameaça de lesão praticada por autoridade pública, tá bom? Então, quem impetra o mandado de segurança é o próprio autor. Quando a gente fala mandado de segurança coletivo, causa, tá bom, uma falsa conclusão. Vai te jogar para um local perigoso. Por que isso? Porque a tendência é você pensar, mandado de segurança coletiva é porque eu tenho uma multidão de partes, uma multidão de impetrantes. Isso é errado, tá? Mandado de segurança coletivo é quando eu tenho substituição processual. O impetrante não é vítima. O impetrante não sofreu nada.
O impetrante é só o representante de classe, como a gente tem na faculdade, tem na escola, é só isso, tá bom? Aliás, o mandado de segurança é uma ação egoísta. A ação altruísta é ação popular. Então, o mandado de segurança é egoísta. Então, imagina o seguinte: o governador suspendeu as férias de todos os servidores públicos do Poder Executivo. Eles ficam injuriados com essa situação e aqueles que são sindicalizados procuram o sindicato, relatam o ocorrido, e eles vão falar: sindicato, nos ajude. Veja, a pessoa jurídica sindicato, o CNPJ do sindicato, sofreu algum dano? Não, sofreu nada, nada. Mas o sindicato pode impetrar mandado de segurança coletivo para proteger os sindicalizados. Então, mandado de segurança coletivo é aquele em que o impetrante substitui as vítimas, e só elas, tá? Só elas. Agora, Daniel, se eu tenho um concurso público, e eu estou pensando no concurso, não na prova em si, e há uma grave falha nesse concurso, prejudicando 10.000 candidatos do concurso público. Esses candidatos podem impetrar mandado de segurança contra a banca organizadora e contra aquela entidade, ou ente federativo, ou a entidade pública que estava ali preparando o concurso? Sim, sim. E eu posso colocar os 10.000 no polo ativo? Pode. Vai ser mandado de segurança o comum, normal. Só que eu terei um litisconsórcio ativo. Cuidado! Se esses candidatos tivessem criado uma associação e pedido para a associação substituí-los, então seria mandado de segurança coletivo. Se eles, por conta própria, impetram o mandado de segurança formando esse litisconsórcio, é mandado de segurança normal. Quem é que pode impetrar mandado de segurança coletivo? Partido político, mas tem uma condição. Na hora que ele impetra, eu preciso verificar se ele tem pelo menos um representante lá no Congresso Nacional em Brasília. Ou seja, um deputado federal ou um senador. É esse o meu foco de preocupação. Depois, entidade de classe, sindicato, associação. A associação tem que ser constituída pelo menos um ano. Eu estou falando com vocês aqui do artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal. Com isso, a gente volta para a questão. Mandado de segurança coletivo pode ser proposto por entidade sindical? Pode. Ou partido político? Pode. Mas o partido com representação na Assembleia? Não. É com representação no Congresso Nacional. D. Ocorrendo ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública que viole a liberdade de locomoção. A ação cabível será mandado de segurança? Não. O mandado de segurança, ele quer proteger o direito do autor. Até aqui tudo bem. Do impetrante. Mas não é qualquer direito. Se for o direito à liberdade de locomoção, eu uso habeas corpus. Se for para acesso, retificação, anotação de informação personalíssima, eu uso habeas data. Então é o seguinte, quando couber habeas, não cabe mandado de segurança, tá? Fique com isso em mente. E na ação popular, salvo comprovada má-fé, tanto o autor como o réu serão isentos do pagamento de custas processuais e ônus da sucumbência, tá? Os ônus sucumbenciais. Espera aí, o autor eu entendo, ele está agindo de modo altruísta, querendo proteger a coletividade. O réu fez a caca. E se ele for condenado, ele não vai pagar honorários sucumbenciais? Não tem que pagar custas? Que loucura é essa? Não é? Então a alternativa é errada. O réu vai pagar sim se ele for derrotado. Confirmando a alternativa A. Questão 3. Última questão da prova de escrevente trabalhando agora. 2025, Vunesp. E essa questão, quando ela caiu no dia seguinte, aliás, eu tenho um compromisso com os meus alunos, para quem ainda não conhecia, sempre que a prova for aqui em São Paulo, e for um curso que eu estou coordenando, eu vou com meus alunos fazer prova. E eu fui lá fazer essa prova, tá bom? No momento que eu gravo essa correção, ainda não saiu o resultado, estamos na expectativa de sair, né? Acredito eu que tenha tido ali uma boa nota nessa prova, e sem poder estudar, né? Não estudei as disciplinas de conhecimentos gerais, estudei meu português, fiquei só com a minha base jurídica e minhas curiosidades das outras disciplinas. O professor não pode parar de estudar. Então, estou sempre xeretando todas as disciplinas para entender para onde que a banca está indo em cada uma, entender o nível de dificuldade, para poder conversar melhor com vocês.
E aí, a hora que eu li esse enunciado, falou Pernalonga, Carcará, desenho animado da minha época, né? Eu, Daniel, no momento eu gravava aula aqui para vocês, tenho 43 anos de idade, então assisti muito Pernalonga na minha infância. Até publiquei no Instagram, pedi para a inteligência artificial fazer ali a questão, lembrando daqui. E o que acontece? É uma questão que trata sobre o direito à intimidade, lá do artigo 5º. Vai falar sobre a casa ser um asilo inviolável. E aí eu quero saber se o policial pode ou não pode entrar na casa do Pernalonga e do Carcará. Então vamos lá. O policial Severo, circulo porque é sujeito. Voltando, pronto. O policial Severo foi chamado a atender um flagrante delito. Tá bom? Então tem um flagrante que o sujeito apelidado de Pernalonga, estava cometendo dentro da casa dele. Chegando ao local do crime, no final da tarde, então já era quase noite, e evidenciada a prática da infração penal, confirmou o flagrante, Severo constatou que era hipótese de flagrante, tá? Só confirmou. Coincidentemente, o policial avistou em uma casa vizinha o Carcará, então outro sujeito. O Carcará é um criminoso foragido e tem mandado de prisão expedido por autoridade judicial, tem uma ordem judicial. Diante da situação, face ao adiantado da hora e, obviamente, não havendo consentimento dos moradores, porque se o morador deixa entrar, é ok. Agora, quando é que pode entrar na casa de alguém sem o consentimento? Esse é o ponto da prova. Pairou dúvidas acerca da possibilidade de adentrar nos domicílios de Pernalonga e Carcará. Então, a gente tem que definir o seguinte. Pernalonga, flagrante. Carcará, ordem judicial. Certo? O artigo 5º, inciso 11 da Constituição diz: a casa é asilo inviolável. Então, para alguém entrar na casa, permanecer nela sem autorização do morador, só se for o caso de socorro, de desastre, flagrante delito. Nesses 3 casos, a qualquer hora. E também uma quarta situação por ordem judicial. Só que por ordem judicial, apenas durante o dia. Então, no caso Pernalonga, pode ir lá, pode entrar. Tá bom? Flagrante delito a qualquer hora. Já no caso do Carcará, só durante o dia. Vamos para as alternativas. Alternativa A. Severo pode ingressar no período noturno apenas na casa do Carcará? Não, no Carcará é que é só durante o dia. Errado. Severo pode ingressar em ambas as casas, né, para efetuar as prisões em qualquer momento, diurno, noturno? Não. Pernalonga, sim. Carcará, não. Carcará só de dia. Ainda que persistisse a situação de flagrante durante o período noturno, Severo somente a partícula redutora, cuidado com ela. Reduz a possibilidade de estar certa a alternativa. Somente poderia adentrar na casa de Pernalonga durante o dia. Pernalonga, imagine, ele está cometendo ali um crime, há um flagrante, não posso entrar, deixa ele terminar de matar o sujeito, né? Porque aí amanhã cedo eu entro. Não tem lógica. D. A casa é asilo inviolável. Verdade. Não podendo Severo adentrar nas 2 casas no período noturno. Errado, né? Pernalonga, que é flagrante, pode. Severo não pode ingressar, espero que seja E. Severo não pode ingressar na casa de Carcará no período noturno. Verdade, porque é ordem judicial só durante o dia. Mas pode ingressar na casa de Pernalonga, uma vez caracterizada no momento do ingresso à situação de flagrante. Perfeito. A alternativa correta, alternativa E. Confirmando, tudo certo. Para você também tá tudo certinho em casa, vai me contando. Vai depois colocando aqui nos comentários, depois eu venho ler no YouTube e também manda mensagem lá no meu Instagram. Certo? Próxima questão. 2025, a prova é da VUNESP, só que é um concurso para juiz. E às vezes a gente pensa, prova de juiz deve ser muito difícil, não é? Bom, tem questões difíceis, mas tem outras que você vai olhar agora e eu vou ser sincero. Essa questão aqui estava mais fácil do que aquela de escrevente de nacionalidade. Olha só.
O direito à nacionalidade, que é uma questão sobre nacionalidade. Item A, tá? Só voltando. Está previsto na Constituição e inclui. Item A. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, se estes não estiverem a serviço do seu país. Então, é um direito à nossa nacionalidade, o filho de brasileiro ou de pai brasileiro ou mãe brasileira, que o pai ou a mãe esteja no exterior a serviço do país, trabalhando no consulado brasileiro. Espera aí, tem direito ou não tem? Claro que tem, é brasileiro nato. Se só o fato de ser filho de brasileiro no exterior já passa pelo sangue, imagine se for filho de brasileiro que está representando o Brasil lá fora, não é? E olha a alternativa. Está dizendo que os nascidos de pai ou mãe têm o direito à nacionalidade, mas com uma condição, desde que eles não estejam a serviço. Cuidado, cuidado! Não, se eles estão a serviço é aí que eles são natos, sem qualquer dúvida. B. Apenas estrangeiros naturalizados por decreto. É isso? Então, o direito à nacionalidade está previsto na CF, inclui apenas estrangeiros naturalizados por decreto? Não, nem existe isso, né? C. Inclui os nascidos no Brasil, critério do solo, ainda que de pais estrangeiros, se esses não estiverem a serviço do seu país. Perfeito. Então, imagine que os pais estão de férias no Brasil, são estrangeiros, tiveram um bebê no Brasil, esse bebê é brasileiro nato. D. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade podem ser brasileiros, se naturalizar? Podem. Residentes no Brasil há mais de 20 anos. E sem reincidência penal? Calma aí. Olha só. Se for oriundo de um país que fale a língua portuguesa, quer virar brasileiro? Ok. Precisa de pelo menos 1 ano de residência no Brasil e possuir idoneidade moral. Tá bom? Agora, se for de outro país que não fale a língua portuguesa, então demais países, vão precisar de 15 anos de residência no Brasil e ausência de condenação penal. Aí o enunciado vem e coloca pra gente há mais de 20 anos. Pode ser uma questão de semântica. Se o cara mora há mais de 20, ele preenche os dois aqui, seja de 1 ano ou de 15. Só que depois fala sem reincidência penal. Quando fala sem reincidência, é porque ele já foi condenado em algum momento. Se já foi condenado, entra em algum dos casos? Não. Tá bom? Então, quando fala reincidência, está errado. A alternativa correta, então, é a alternativa C. Questão para o juiz. Uma boa questão. Mas calma que é uma mescla. A questão mais tranquila e a questão mais exigente. Vamos para a próxima questão. Questão 5, 2025 também, prova para juiz substituto, TJ São Paulo Vunesp. Aliás, esse concurso ele aconteceu 1 semana antes do concurso de escrevente, tá? Esse aqui nós já temos publicação do resultado, para quem está ao vivo aqui comigo acompanhando. O Departamento Estadual de Trânsito do Estado X estabeleceu a seguinte regra. O procedimento de captura da imagem, então quero fazer captura da imagem, o candidato ou condutor não poderá usar nenhum item de vestuário ou acessório que cubra parte do rosto ou da cabeça, ainda que seja um adereço religioso. Olha aqui o foco, tá? Ainda que seja um adereço religioso. Uma freira que trajava seus adereços religiosos na cabeça, então agora estou diante do sujeito, o sujeito é uma freira, a freira trajava seus adereços religiosos na cabeça, foi impedida de utilizar o hábito religioso em fotografia necessária à renovação da CNH. Com base no problema, assinale a alternativa correta. Tudo bem.
Aqui um cuidado. Eu estou diante de uma questão que envolve colisão de direitos, é uma questão jurisprudencial. Para quem vai fazer concurso público para analista, para técnico também, e aí para juiz nem se fala, fazer um concurso para promotor, você pode esperar, vai cair jurisprudência. Quem fez o concurso público para analista jurídico no MP de São Paulo, ou teve curiosidade de olhar a prova, despencou jurisprudência. Quem fez a prova de analista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o primeiro concurso que teve, não é? Os cargos foram criados recentemente, também, pura jurisprudência. Se você faz prova para analista técnico da FCC, da FGV, pura jurisprudência. Essas provas gostam de perguntar um recorte em torno de 18 meses antes da publicação do edital. E aí você vai ter que acompanhar. Tem que ler informativo do STF, informativo do STJ. Você tem que ter uma boa base de conhecimento. E aí tem que enfrentar os informativos, tá? Mas eu, professor Marcos, a gente está sempre alertando vocês, publicando nas redes sociais, publicando na comunidade, aquilo que surge de informativo, as partes mais importantes, os julgados que tem cara de prova, a gente alerta para vocês, tá? Isso faz diferença para a aprovação. E é o que acontece. Quando eu olho direitos fundamentais, a regra não tem direito absoluto. Essa é a regra. Os direitos são relativos. Porque se eu tiver uma colisão, alguém vai ter que ceder. São raríssimos direitos fundamentais absolutos. Um exemplo, a vedação à tortura é um direito absoluto. Aqui não tem relativização. Mas intimidade a gente viu há pouco. Ao trabalhar a questão sobre a caça e asilo inviolável, a própria Constituição já trouxe exceção. Tudo bem, aqui a Constituição ajudou. Mas eu tenho outros casos de colisão que a Constituição não traz. O que fazer? Por exemplo, eu tenho o direito à intimidade de um lado, e eu tenho liberdade de expressão, liberdade intelectual, liberdade artística de outro lado. O exemplo que eu quero contar para vocês, que é uma outra jurisprudência, é a questão da biografia não autorizada. O caso que chegou no Supremo foi do Roberto Carlos. Um escritor redigiu a biografia, Roberto Carlos não concordou, publicou, Roberto Carlos entrou com ação judicial para mandar o recolhimento dos livros. E o STF disse, espera aí, a gente tem que balizar aqui. Eu tenho dois direitos fundamentais e a Constituição não trouxe para mim aqui o regramento de como resolver isso, qual queria prevalecer. Se a Constituição não faz isso dentro da própria norma, cabe ao STF, quase chegou ao STF, analisar e fazer um juízo de ponderação. Aqui eu entro com vocês em Robert Alexy, tá, que é um dos grandes professores que falam sobre o conflito de direitos fundamentais. Ele tem o livro, né, Direitos Fundamentais, tem livro falando dessa proporcionalidade. Acho que até aqui atrás de mim, né, se brincar, está aqui o livro, tá de cá, está aqui atrás. Tá? Ele vai apontar sobre o uso do princípio da proporcionalidade. Eu vou ter que olhar no caso concreto qual vai ser o direito fundamental que vai prevalecer sobre o outro. No caso da biografia não autorizada, o STF chegou à conclusão que a liberdade de expressão, a liberdade intelectual iria prevalecer sobre o direito à intimidade, tá bom? Mas isso é feito, então, em um juízo. Aqui o conflito está entre a segurança, direito de todos nós, a segurança pública, e do outro lado a liberdade religiosa. Um caso semelhante como esse já aconteceu na Inglaterra. E aí lá na Inglaterra, qual que era o problema? Eu tinha uma pessoa da fé islâmica que dizia que a obrigatoriedade de usar o capacete ao conduzir uma moto obrigava a retirar o turbante de sua cabeça. E isso era uma violação à sua fé. E aí o caso foi para a corte, na Inglaterra, e a Inglaterra disse o seguinte: entendemos sua liberdade religiosa e respeitamos. Você pode usar o seu turbante e não colocar o capacete, tá? Então, a gente vai começar, que lá vai discutir direito à saúde, segurança e tudo mais. Você não vai precisar usar o capacete. Só que, se houver um acidente de trânsito e você se machucar, você não terá direito ao uso gratuito do sistema de saúde, tipo o SUS nosso, tá? O sistema gratuito de saúde britânico. Ok? Ok, resolveu lá. Aí a gente teve esse caso aqui no Brasil. O que o STF disse? Que se o vestuário religioso não atrapalhar a identificação, não precisa tirar. Tem que ser respeitada a fé. E aqui não importa qual seja a religião, o caso tratou de uma freira, então religião católica. Mas poderia ser alguém da Umbanda, do Candomblé, de qualquer religião, certo?
só poderia obrigar a tirar aquele acessório, aquele adereço, aquela roupa, se dificultasse a captura aqui da identificação do sujeito. Se não atrapalhar, pode usar. Ok. Então vamos para a questão. Alternativas. O danado quando joga ali, ele apronta aqui comigo. Alternativa A. O objetivo da regra do Departamento Estadual de Trânsito do Estado X é o de assegurar a identificação daqueles que possuem a CNH. Verdade. Favorecendo a segurança pública, de modo que a justificativa da liberdade religiosa não pode ser um obstáculo. Né? Você diz que eu tenho que respeitar a liberdade religiosa sempre que possível. B. A B meio que vai repetir a ideia da A. Então não daria para ter duas alternativas no mesmo sentido. Falou, a regra do Departamento Estadual de Trânsito do Estado X está correta, pois se coaduna com uma obrigação legal relacionada à identificação civil imposta a todos, que não pode ser excepcionada pelo direito à liberdade religiosa. Falou a mesma coisa do A. Errado. Lembra, quando tem uma situação, um problema, é interessante. Algumas alternativas se repetem. C. Se o rosto da freira está visível, a regra do Departamento Estadual de Trânsito do Estado X não pode ser aplicada, sob pena de ferir sua liberdade religiosa. Perfeito. É a decisão do STF. E depois, o uso, aqui eu vou pedir desculpa, né, para a fé islâmica, porque eu não sei a pronúncia, o uso de hijab, eu não vou saber aqui a pronúncia correta, o véu que cobre os cabelos e o corpo das mulheres muçulmanas não poderia ser autorizado no momento da captura da imagem da candidata, pois o islamismo não faz parte da nossa cultura. Poderia ter sido criada ontem a religião, que deveria respeitar a religião, não importa qual seja, né? E além disso é falso, o islamismo está no Brasil há muitos anos, né? Faz parte da nossa cultura também. Então, alternativa errada. Então, a única alternativa C. Confirmei para vocês. Alternativa C, questão para juiz. Só que essa exigia conhecimento jurisprudencial. Mudando de banca, agora é hora de entrarmos em questões da FCC. 2025, concurso para o cargo de analista judiciário, área judiciária, TRT da 2ª região, aqui São Paulo. Vamos lá. Priscila, ela é contadora e ela é proprietária de um imóvel em que reside com sua família. Com base apenas nisso, no caso de um iminente perigo público. Iminente perigo público. A autoridade competente. Quando cai uma questão falando iminente perigo público, pode saber, é uma questão que vai cobrar requisição administrativa. Nós estamos falando de institutos do direito administrativo, mas que tem previsão na Constituição Federal, então conversa ADM Constitucional Constitucional conversa com todo mundo, não é? Eu tenho, quanto à propriedade, restrições na propriedade, como a requisição, eu tenho a ocupação temporária, eu tenho tombamento, eu tenho limitação de uso, são restrições para a posse. E tenho a desapropriação. A desapropriação, eu tomo a propriedade e trago para o patrimônio público, é a mais grave de todas. Quando estou diante de um iminente perigo público, vamos pegar um exemplo. Imagine que houve um período muito forte de chuvas, muitas pessoas ficaram desabrigadas, o poder público não tem mais prédio público para acolher essas pessoas, mas vai ter que pesquisar algum outro imóvel para fazer o acolhimento, não é? Assistência social, defesa civil, ADV. E aí descobre que uma universidade particular estava no alto de um morro e o seu ginásio não foi afetado pela chuva. Então, nesse caso, o poder público pode requisitar o uso desse ginásio privado para poder receber essas pessoas desabrigadas. Mas está tomando a propriedade? Não. Só vai utilizar a posse enquanto permanecer a urgência, enquanto permanecer o perigo. Acabou o perigo, devolve a posse. O outro ponto é, mas tem direito à indenização? O que diz a Constituição lá no artigo 5º, inciso 25? Indenização só se tiver dano.
Então, só vai falar indenização depois que acabar o uso, acabar a requisição, que a gente confere o imóvel. Tem algum dano aqui, tem algum dano ali? Se tiver, a gente indeniza. Agora, não teve dano nenhum, então não há que se falar indenização. Certo? Vamos para as alternativas. Deverá desapropriar? Por causa de um iminente perigo eu tenho que desapropriar? Não. Não. A desapropriação é por necessidade pública, utilidade pública, não é? Fere o direito fundamental à propriedade. Então tem que ser uma situação muito atípica, não é? Então deverá desapropriar imediatamente o imóvel? Não. Mas vamos ler o resto. Mediante indenização ulterior, aí lascou, aí está tudo errado. Quando você vai no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, você vê que, no caso de desapropriação, a indenização ela é paga de forma prévia, justa e em dinheiro, tá bom? Então, eu quero desapropriar por necessidade pública, utilidade pública, indenização prévia, justa, em dinheiro. Estou tomando a propriedade. Eu só vou falar em títulos quando o proprietário não cumpre a função social. Aí eu pago em título. Mas ainda falou como título de dívida pública, ok, é para o imóvel urbano. Mas só faço isso, aqui é o artigo 182 que vai falar sobre a questão da dívida pública. Mas só faço isso se não cumprisse a função social. Hora nenhuma o enunciado falou isso. Na verdade, disse que a Priscila, ela morava no imóvel com a sua família. Então, não há que se falar em pagamento de títulos, muito menos no posterior. Então, errado. E depois na fala, resgatável em 5 anos. Se fosse pagar em título de dívida pública, curiosidade, artigo 182, tá? O prazo é de 10 anos. Então, tudo errado. B. Poderá usar do referido imóvel? Pode. Correto. Assegurada Priscila, indenização ulterior, que é depois se houver dano. Perfeito. É a redação da Constituição Federal. Ok. C. Poderá usar do referido imóvel? Sim, pode. Assegurada Priscila, indenização ulterior? Tem. Independente de haver dano? Não, é errado. Indenização só se houver dano. Só se houver dano. Tá bom? E. Deverá desapropriar imediatamente o imóvel. Como assim? Já correr para desapropriar? Não faz sentido, não é? Depois fala, sem pagamento de indenização. Não, parou. Se desapropriar, tem que pagar a indenização. Tá bom? Ok. Então, qual é o gabarito? O gabarito era a alternativa B mesmo. Certo? Questão 7. Lourdes, pessoa, Lourdes, que é estrangeira. Vamos marcando. Estrangeira. E reside no Brasil há 17 anos. Ininterruptos. Ok. Pelo tempo, ela pode pedir naturalização. Não tem condenação penal. Ótimo. Então, ela preencheu aqui um requisito que é o tempo para pedir e preencheu outro requisito. Não tem condenação penal. Beleza. Então, se ela vem de um país que não fala a língua portuguesa, pode. E depois fala, e possui idoneidade moral. Ok, esse é um requisito que se ela viesse de um país que fala a língua portuguesa, era 1 ano morando no Brasil, idoneidade moral. Deseja requerer a sua nacionalidade brasileira, então ela pode, é direito dela, né, vai ser brasileira da Shopee, ela não vai ser nata, é naturalizada. E aí, questão típica de prova. Para vir a se tornar ministra do Supremo. Então, qual é o foco dela? O foco dela, se tornar ministra do Supremo Tribunal Federal. Nós já vimos que, para ser ministra do Supremo, só se ela fosse nata. Naturalizada não pode. Está observando que essa questão deve ser, mas nós já fizemos questão da VUNESP, né, de escrevente TJ em São Paulo, que é muito parecido. São parecidos os casos, a forma da escrita? Pois é. Mas vamos continuar. Já o seu irmão Rony, tá? Outra pessoa.
Rony, que nasceu no Brasil. Então, ele nasceu aqui, brasileiro é. Só tem uma exceção, só se Rony fosse filho de diplomatas estrangeiros, que estivesse no Brasil trabalhando para aquele país. Então ele fala, enquanto seus pais estrangeiros aqui estavam visitando familiares, férias. Opa, estavam de férias, então ele é brasileiro mesmo, Rony, nato. Ele tem 36 anos de idade. Legal, deve ser idade para ser candidato. 36 ele pode ser candidato a qualquer coisa. Vive no Brasil há mais de 20 anos. Mas aqui nem conta, já é nato mesmo. E pretende candidatar-se a vice-presidente. Qual cargo que ele quer? Vice-presidente da República. Nessa situação, com base apenas nessas informações. Então, primeiro vamos destrinchar. Lourdes, ela é estrangeira e ela pode se naturalizar brasileira. Naturalizar brasileira. Só que Lourdes não pode ocupar o cargo de ministra do Supremo, porque esse cargo é só para brasileiro nato original de fábrica, não é da Shopee. Tá. E depois disso, eu tenho Rony. Rony, ele é brasileiro nato, porque ele nasceu no Brasil, filho de estrangeiros que estavam de férias. Tá bom. E ele pretende se candidatar a vice-presidente da República. Pode? Pode. Por que, Daniel? Porque ele é nato e já tem 36 anos. Então nós estamos falando aqui do artigo 12, mas também está falando do artigo 14 da Constituição. O artigo 14 fala, olha, para ser candidato a presidente da República e seu vice, idade mínima 35. Já tinha 36. A gente fez esse mapa, agora é hora de partir para a resposta. Lembra que na questão de escrevente também eram 2 personagens? Se vocês olharem provas da FCC como essa, a FGV, geralmente elas são assim, 2 personagens para discutir nacionalidade. Alternativa A, começa falando da Lourdes, tá? Então tá aqui, ó, falando da Lourdes e depois aqui passa para o Rony. E tem A. Lourdes não poderá se naturalizar brasileira. Pode, então tá errado. Onde fala que ela não pode, tá errado. Não pode, não pode, ok. C. Poderá naturalizar-se brasileira. Correto. Mas não poderá exercer o cargo que pretende, verdade. E Rony, por não ser brasileiro nato. Errado, ele é nato. D. Ela pode, tá bom, mas não poderá ser o cargo, ok. E Rony, ele é nato, poderá se candidatar e ser eleito exercer o cargo de vice-presidente. Perfeito, correto. E. Lourdes poderá se naturalizar, mas não poderá exercer o cargo, ok. E o Rony apenas se naturalizar? Não, o Rony é nato, né? É nato. E se ele fosse naturalizado, ele não poderia concorrer ao cargo de vice-presidente da República. Então, mais uma questão muito boa, mas não se esqueça. Questão de nacionalidade, faça o mapa antes de partir para as alternativas. Porque nacionalidade não é um tema muito difícil, mas a questão dificulta, e muito contando essas historinhas. Questão 8. 2025, analista judiciário, área judiciária, TRT da 24ª região, só que agora uma questão da FGV. Vamos ver. FGV costuma trazer questões mais complexas. Em uma reclamação trabalhista, em tramitação na Vara do Trabalho X, em que os polos da relação processual eram formados por 2 pessoas naturais, constatou-se a existência de uma situação de contraposição entre 2 direitos fundamentais de estatura constitucional. Traduzindo, o que está falando aqui? Houve uma colisão de direitos fundamentais. O magistrado, lembra que a gente já conversou hoje, falei do caso do Roberto Carlos, né, da sua biografia? Então, ali era um conflito e foi para o julgador, foi para o Poder Judiciário. O magistrado competente, ao proferir sua sentença, posicionou-se em relação à referida colisão. Tá? Então ele teve que decidir sobre a colisão. Tendo concluído corretamente, conforme o entendimento amplamente prevalecente na realidade brasileira, que, vamos lá, item A. Um dos direitos fundamentais em colisão ocupa uma posição preferente em abstrato.
Nem disse quais eram os direitos que estavam aqui em debate, nem falou. O que eu tenho que olhar é o seguinte: o juiz sempre parte da posição de que um direito ele é hierarquicamente superior ao outro? E essa resposta é não. Essa é uma questão que trata da teoria geral dos direitos fundamentais. E não existe hierarquia entre direitos fundamentais. Então, por isso, em abstrato, não tem uma tábua, né, com uma hierarquia, uma pirâmide com hierarquia de direitos fundamentais. Vocês conhecem a pirâmide de Kelsen, sobre a hierarquia das normas, mas não dos próprios direitos previstos na Constituição. Então, errado. B. Os direitos fundamentais dão ensejo ao surgimento de posições jurídicos definitivas. Logo, a colisão deve ser resolvida no plano da validade. Espera aí. Quando eu tenho direito, é posição definitiva? Não, gente. Cada caso concreto eu posso ter uma colisão diferente. E aí cabe ao julgador verificar no caso concreto, fazendo um juízo de ponderação, aplicar o princípio da proporcionalidade para resolver. Então não existe aqui uma posição definitiva, estanque. Não, isso não existe. Errado. C. Não cabe ao Poder Judiciário arvorar-se em poder constituinte e conferir preeminência, no caso concreto, a um dos direitos em colisão. É o contrário disso. A Constituição vai trazer os direitos, mas cabe ao julgador interpretar o caso concreto para fazer o balizamento. É papel do próprio Poder Judiciário. Isso não tem relação com o Poder Constituinte, não está construindo uma nova Constituição. E lembrando, para quem já assistiu a aula de Poder Constituinte, nós temos o Poder Constituinte derivado revisor. O revisor pode até fazer mutação constitucional, que é quando o Poder Judiciário altera a interpretação da Constituição sem alterar o seu texto. Isso aconteceu, por exemplo, sobre a casa ser asilo inviolável. Chegou a STF e disse que casa pode ser o quarto do hotel, o quarto do motel, até o escritório de advocacia pode ser casa. Isso não está na Constituição Federal. Então isso veio por mutação constitucional, é papel mesmo do Judiciário. Então, C, errada. D. A existência de restrições à expansão de um direito fundamental que podem opostas por direitos da mesma natureza deve ser analisada conforme a teoria externa. Fala, putz, Daniel, não entendi nada. Deixa aí. E. A teoria interna deve direcionar a solução das colisões entre direitos fundamentais na medida em que o conteúdo essencial de um direito deve ser compatibilizado com as restrições estabelecidas por outro direito. Tá bom? Eu aposto que a maioria dos candidatos marcou a alternativa aí. Eu aposto. Porque tá mais bonito, o texto é bonito, a gente fala isso muitas vezes, o examinador prepara a melhor redação para a alternativa que ele coloca como certa. E as outras vêm assim com um texto um pouco truncado. Tá? Mas o que acontece? A gente está diante de teoria externa e teoria interna. Então, olha só. Teoria interna significa que a resposta para essa colisão está na própria norma, como aconteceu sobre a casa ser asilo inviolável, com as exceções quando alguém pode entrar na minha casa sem o meu consentimento. Ali sim, a própria Constituição trouxe. Mas já disse para vocês que nos outros casos, em tantos outros, a Constituição não trouxe a resposta. O julgador vai ter que analisar no caso concreto. Ou seja, tem que estar de fora da norma, ele vai interpretar como que ele resolve isso. Então aí entra a teoria externa, uma ponderação a partir do caso concreto. O que prepondera no Brasil? Prepondera a teoria externa, porque a Constituição não tem solução para tudo, tem uma outra solução só, mas de resto não tem. Então prepondera sempre a teoria externa, é o judiciário de fora analisando o caso. Então, E está errado é porque falou que a gente usa a teoria interna como regra, errado, tá? E aí vamos traduzir a alternativa D. A existência de restrições à expansão de um direito fundamental que podem opostas por direitos da mesma natureza. Então, um direito está crescendo, mas aí houve uma oposição contra um outro direito fundamental, mas a natureza é porque é fundamental com fundamental, deve ser analisada conforme a teoria externa. Perfeito, perfeito. Então, traduzindo, a colisão de direitos fundamentais tem que ser analisada pela teoria externa? É isso. A alternativa correta, alternativa D. Última questão de hoje. Já até estourei o tempo, mas eu prometi para vocês que eram 9 questões hoje, então vamos lá.
2024. Deus, trouxe uma questão mais antiga? Trouxe, mas tem um porquê que já já eu explico. Concurso para técnico judiciário, área administrativa, TRF da terceira região, banca FCC. Por que essa questão, Daniel? O TRF terceira região compreende São Paulo e Mato Grosso do Sul. O que acontece é que esse concurso está girando a lista em velocidade muito alta. E muito em breve, a lista dos candidatos de São Paulo irá se esgotar. No Mato Grosso do Sul está girando um pouquinho mais devagar. Mas com isso, vai ter que ter outro concurso, a lista está acabando. Então, há expectativa que para o segundo semestre de 2026, no máximo primeiro semestre de 2027, se abra um novo concurso público. Por quê? Para fazer um concurso público e homologar o resultado, o tempo médio é de 1 ano. Então, eu tenho que preparar 1 ano fazendo prova, porque vai acabar, não vai ter mais lista. Daqui a pouco o tribunal precisa de mais técnico e também de mais analistas e não consegue nomear ninguém. Então, fique atento, porque em breve a gente deve ter um novo super concurso público. E esse daqui vale muito a pena começar logo a preparação, porque a galera vai com sangue nos olhos para esse concurso público, tá bom? Então, voltando. Gustavo, ele é governador. Vamos lá, marcando. Gustavo é o quê? Então, Gustavo, ele é governador do estado do Mato Grosso do Sul. E a sua esposa, Débora. Então, agora a sua esposa, a Débora. Pretende se candidatar ao cargo de prefeita. Candidatar ao cargo de prefeita. Opa, que tem problema daqui. Porque eu estou falando de direitos políticos. Direitos políticos. Estou falando sobre a inelegibilidade reflexa. Parente de chefe do Poder Executivo não pode ser candidato como regra. Cuidado. Continuando. E aqui, ou é parente consanguíneo, ou é parente por afinidade, ou cônjuge ou companheiro. E ela pretende ser candidata aonde? No mesmo estado, então a prefeitura de uma cidade, um município, no mesmo estado em que Gustavo, seu marido, é governador. Não pode. Artigo 14, parágrafo 7º. Nas eleições municipais que ocorrerão neste ano, 2024. Então, ela não pode. Ainda, Gustavo tem um filho. Então, vamos lá. Gustavo tem um filho. Seu filho é Henrique. Ele reside há muitos anos em uma cidade no estado de São Paulo. Então, está fora do Mato Grosso do Sul. Está fora da zona de influência do pai governador, onde ele mantém o seu domicílio eleitoral. E ele pretende se candidatar a prefeito desse município fora do Mato Grosso do Sul, considerando apenas informações hipotéticas fornecidas. Então vamos lá. Só com isso, o que eu posso dizer? Débora não pode ser candidata. Débora não pode ser candidata dentro da área em que o marido exerce a chefia do Poder Executivo. Então ela não pode ser candidata a nada no estado do Mato Grosso do Sul. A única exceção é se ela já tivesse um mandato e fosse candidata à reeleição naquele mandato, mas pelo enunciado ela não era nada, não tinha nenhum mandato, então ela não pode. Agora, o Henrique, ele vai ser candidato em outro estado, fora da área de atuação do pai, que é governador, sem problema, pode ser candidato tranquilamente. Então vamos para as alternativas e elas devem começar falando sobre a Débora. Então, Débora está inelegível. Débora é inelegível, ok. Pois além dos parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção, também é inelegível no território de jurisdição do titular o cônjuge do presidente da República, de governador, de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, correto? Aqui é o artigo 14, parágrafo 7º, a redação. Enquanto Henrique é elegível, correto? Pois o município paulista não se encontra sob a jurisdição do governador do Mato Grosso do Sul. Perfeito. B, ela é elegível? Não. Ela é inelegível, tá bom? Só lembrar o nome dela, era Débora. Débora é inelegível. Então, onde fala elegível, tira. Depois a D. Tanto a Débora quanto o Henrique são inelegíveis. Não, o Henrique é elegível. E a E, tanto ela como o Henrique são elegíveis. Não, só o Henrique é elegível. Então ficou mais fácil.
Assim, a alternativa correta era a alternativa A. Confirmando, alternativa A. Certo? Ufa, que batidão que foi! 1 hora direto aqui com vocês resolvendo as questões. Vou contar um segredo. Eu tinha gravado para vocês mais cedo já dos estudos do meu curso, mas houve algum problema no áudio e aí por isso eu cheguei em casa, tô aqui no escritório em casa, tá bom? Falei, vou regravar, né? E já enviar para vocês. Eu tinha já divulgado que nós iríamos estrear hoje, então eu falei, vamos já preparar, colocar, porque eu quero ver todo mundo tinindo para arrasar na hora da prova. Como professor, é uma satisfação muito grande estar ao seu lado nessa caminhada, realizando o seu sonho de chegar no cargo público, adquirir a sua estabilidade, ter a sua remuneração, garantindo qualidade de vida para você e sua família, protegendo você e a sua família das intempéries que nós temos lá no mercado privado. E isso faz uma diferença muito grande. Eu sei, estudar toma tempo, estudar machuca muitas vezes, é uma caminhada muito sozinha e muitas pessoas não valorizam isso. Mas pense em você, coloque esse alvo, onde você quer chegar, se prepare. Ah, a caminhada é difícil, tem reprovações? Tem. Mas quando chega a sua aprovação, chega o seu cargo, a sua vida muda e vai te trazer a segurança que você tanto espera. Então se dedique de forma organizada. E para isso, eu e o professor Marcos Oliveira preparamos para vocês uma mentoria. A gente vai fazer ao vivo, tá? Pelo Zoom. A gente vai depois ter um cadastro com vocês gratuitamente para poder organizar qual é o concurso-alvo, quais concursos conversam com o meu alvo, porque senão você pode ficar patinando, atirando para tudo quanto é lugar, mas fazendo de forma mal feita. Então, estou até com a minha voz já acabando, mas fazendo a preparação de forma equivocada, desperdiçando sua energia, desperdiçando seu tempo, então não é para isso. Eu quero que você se prepare adequadamente, que você consiga ter aqui uma efetividade, que você consiga aproveitar melhor a sua capacidade e potencializar os acertos na hora da prova. Então a gente vai falar sobre concurso-alvo, a gente vai falar então sobre concursos satélites, a gente vai falar como montar um cronograma de estudos, como encaixar a leitura de legislação com marcação da legislação, como fazer também o estudo dentro de manuais, né, pegando aqui PDFs, pegando as sínteses, como utilizar a inteligência artificial a favor, porque muita gente está patinando e errando muito no uso da inteligência artificial, tá bom? Tudo isso para te ajudar na preparação. Bom, mas logo logo a gente conta sobre isso para vocês. Hoje eu fico por aqui, mas quarta-feira tem resolução de questões para procuradorias. E na sexta-feira, resolução de questões do Enem. Muito em breve eu volto com vocês. Aqui vai demorar um pouquinho mais para tribunais, a gente vai passar agora pelas outras disciplinas, mas eu volto depois em procuradorias, volto no Enem também, para a gente caminhar em conjunto, porque o seu momento está chegando. Você vai conquistar o seu cargo público. Persista! Um grande abraço e um grande beijo em todos vocês. Até o próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.